Olá, queridos alunos e alunas do sétimo ano, tudo em paz com vocês? Espero que sim, comigo está tudo tranquilo, né? Hoje, como vocês já perceberam, nós vamos falar sobre Estado e religião, tudo bem? Esse vai o nosso capítulo 10 do livro, né? E vocês devem estar se perguntando, professor, por que a gente vai falar sobre Estado e religião, né? Vocês vão perceber que, na verdade, a gente vai falar hoje sobre a colonização portuguesa no Brasil, né? Como que o Estado português ele vai se organizar para administrar a sua colônia, que seria aqui no Brasil, tudo bem? E dentro disso nós vamos ver qual que é o papel, né? Como que era o papel da religião na administração dessa colônia, tá? Nós vamos ter 2 semanas para falar sobre isso, né? E vocês vão perceber que na primeira semana eu nem vou falar tanto sobre religião, que vai ficar mais para a segunda parte do nosso tema, tudo bem? Vamos lá então? Meus queridos, né, como vocês podem ver aí no nosso primeiro slide, né, nós temos 2 imagens. A primeira delas é justamente sobre o que nós chamamos de capitanias hereditárias, que nós vamos ver hoje, né? O Brasil, a gente vai ver como isso funciona. Esse é um mapa bastante famoso, provavelmente você já deve ter visto ele em outro lugar, né? E a segunda é uma foto, né? Na verdade é uma foto de um quadro, né? De uma pintura do Benedito Calixto, né? Que é sobre a colonização de São Vicente, que foi o primeiro município que nós tivemos aqui no Brasil, tudo bem? Ele existe até hoje, fica ali no litoral do estado de São Paulo, né? E nessa imagem, né, de São Vicente, vocês conseguem ver tanto aí em primeiro plano, né, os nativos, os indígenas, os povos indígenas, e vocês conseguem ver mais ao fundo as caravelas portuguesas, né, e também os portugueses, tá? Então fala um pouco sobre esse encontro que a gente vai ver, né, que não foi exatamente um encontro pacífico, muito pelo contrário. Primeiramente, a gente tem que retomar, né, o que eu estava falando na aula passada sobre a colonização do Brasil, tá bom? Os portugueses, eles não tiveram exatamente um interesse inicial muito grande na colonização da América, tá? Eles queriam, na verdade, era manter ali as suas terras, né? Proteger as suas terras de possíveis invasores, né? Então, entre 1500 e 1530, a gente não teve aí vamos dizer assim, uma preocupação muito grande de Portugal com essas terras da América, ok? Vocês conseguem olhar aí nesse mapinha, né? É o mapa do Tratado de Tordesilhas, né? O Tratado de Tordesilhas a gente viu faz um tempo, mas é bom retomar para ele, que é para a gente conseguir entender melhor a colonização dos portugueses na América. Esse tratado ele foi feito em 1494. Professor, esse tratado ele foi feito antes da chegada dos portugueses na América? Sim, ele foi feito antes da chegada dos portugueses, mas os espanhóis eles já tinham chegado à América, né? Nós vamos ter um tratado de 1493, né, que vai ser a Bula Intercoetra, que vocês podem ver aí no traço verde no mapa, né, o meridiano. E nós vamos ter o Tratado de Tordesilhas em 1494. O que esse tratado fazia, basicamente? Ele ia dividir, né, o mundo inteiro, né, um meridiano que circunda o mundo, entre Portugal e Espanha, tá? Só entre Portugal e Espanha? Sim, com a graça de Deus, inclusive, né? Então ele divide aí entre Portugal e Espanha. Só que esse tratado, ele não vai ser aceito por outros países, por exemplo, a Inglaterra, né, os holandeses, a França, eles vão ignorar esse tratado, eles vão achar isso uma piada de mau gosto, né? E eles vão rir na cara dos portugueses e dos espanhóis, e com o passar do tempo eles vão passar a ignorar esse tratado e vão começar inclusive a fazer navegações e
para tomar as terras, né, e invadir as terras que supostamente seriam dos portugueses e espanhóis, tá? Então, esses países, eles vão ignorar esse tratado, né, e eles vão colocar aí uma ameaça, né, que é justamente a ameaça de invasão desses territórios, tá? E que vai acontecer, né? Muitos dos territórios que seriam ali dos portugueses e espanhóis foram depois tomados e foram colonizados por franceses, holandeses, ingleses, né? No futuro também outros países, tá? E por que os portugueses eles começaram a ficar com medo, né, de perder essas terras para outros países? E no início eles não estavam interessados. Primeiramente porque os espanhóis, eles logo de cara encontraram ouro, né, tanto na América Central quanto prata na América do Sul, né, como a gente viu lá no episódio, lá na aula em que eu falei sobre os incas, sobre os maias, sobre os astecas, né? Então, os espanhóis, eles encontraram metais preciosos na América, e os portugueses, eles começaram a ficar com medo de ter metais preciosos nas suas terras e perder essas terras também para outros países, né? De que outros países eles invadiriam ali e ficariam com ouro, ficariam com a prata, né? Mal sabiam os portugueses que eles só iam encontrar ouro no que seria o Brasil lá em aproximadamente do ano de 1695, quase 200 anos depois da chegada dos portugueses à América, né? Mas esse era um medo que eles tinham, tudo bem? Nós tivemos invasões dos franceses, né, em 1555, depois 1612, e nós tivemos outra coisa também que fez com que os portugueses decidissem colonizar de fato o território. O que seria isso? Seria o declínio do comércio com o Oriente. Que os portugueses, eles chegaram às Índias, né? Vocês vão se lembrar lá, né, do nosso querido nobre Vasco da Gama, né, que teria chegado à cidade de Calicut. Eles chegaram às Índias, eles começaram um lucrativo comércio, né, de especiarias com as Índias, né? Portugal se enriqueceu bastante durante esse período, e isso fez com que eles não olhassem tanto para a América. Só que quando esse comércio começou a declinar, então os portugueses passaram a se interessar mais justamente pelo Brasil, tudo bem? E lá, né, em 1530, o rei de Portugal ele envia ali a primeira missão exploradora, né, para colonizar, que seria a de Martim Afonso de Souza, né, que ele vai fundar a primeira vila, que é a vila de São Vicente. Ele vai sair, né, pelo litoral, fazendo o trabalho de mapeamento da região, né, explorando essa região, e depois ele vai ser também ali o capitão donatário, né, justamente de São Vicente, tá bom? E nesse processo, né, ali de colonização, nós tivemos o embate com os indígenas, o embate com os povos originários, com os povos nativos da América, né? Aquela primeira imagem que a gente viu lá, né, em que nós vimos do Benedito Calixto, né, de São Vicente, ela vai mostrar um pouco disso, né? Um pouco mais ou menos, né? Mas vai mostrar um pouco desse encontro, mas que não foi um encontro pacífico, tá? E ele não foi um encontro pacífico, por quê? Né? Porque os portugueses eles vieram atrás de terras, né? E os povos originários eles não estavam pensando em entregar as suas terras para os portugueses ou para qualquer outro povo que viesse tentar colonizar a costa brasileira. Depois de explorada essa costa brasileira, né, ela foi dividida ali em 15 partes, né, em 15 faixas de terra, né, de acordo com o mapinha. O mapa está um pouco pequeno, mas acho que dá para ver, né, de acordo com esse mapinha, em 12 capitães donatários. Como assim, né? O que eram os capitães donatários, né? O donatário era aquele que recebia a terra, né, do rei de Portugal, e ele tinha alguns direitos e deveres, né? Primeiramente, vamos começar pelo básico, né?
o donatário era quem recebia a terra, né? E por que se chamava capitania hereditária, né? Era a capitania, quem comandava era o capitão donatário, né? E hereditária porque ela era passada de pai para filho, tudo bem? Ou seja, ela era hereditária. Então, se o pai morresse, quem herdaria essa capitania seria justamente o filho, beleza? Né? Então, quando o capitão donatário ele recebia essas terras, ele tinha alguns direitos e alguns deveres sobre ela, né, que vai fazer com que a gente entenda melhor, né, o que eles vieram fazer. Né? Quais eram os direitos do donatário? Primeiro, né, o capitão donatário ele era o juiz, ele era o administrador, então cabia a ele tomar as decisões relativas a essa propriedade, né? Inclusive, né, a de criação de vilas, né, de criar povoados, né, porque uma das missões dele era justamente povoar essa terra, né, e povoar por quê? Né? Povoar para marcar ali o território e para evitar as invasões, né, as invasões estrangeiras, né? E conceder sesmarias. O que são sesmarias? Sesmarias são pedaços de terra, né, que alguém, né, quem receber essas terras do capitão tem que tornar essas terras produtivas, né, geralmente por meio da agricultura, ok? Além disso, deve fazer a guerra justa. O que seria a guerra justa? Né? A guerra justa seria justamente a guerra contra os indígenas, contra os povos originários, os povos nativos, que não aceitam a dominação portuguesa, tá bom? E além disso, né, receber ali uma parte do lucro da extração sobre o pau-brasil. Né? O pau-brasil ele começou a ser explorado já ali na chegada dos portugueses, né, antes das capitanias hereditárias, mas ele continua sendo explorado também, né, durante as capitanias hereditárias e depois, né, por bastante. No entanto, né, ele não tinha apenas direitos, né, ele não ia só mandar, não ia só receber ali os lucros sobre sobre o pau-brasil, né? Ele também tinha que entregar lucros a Portugal, né? Então ele tinha que entregar ali 10% dos lucros sobre a produção da terra, né? O que era produzido naquelas terras para Portugal, né? E 20% do lucro sobre metais preciosos. Lembra que eu falei que Portugal estava de olho, né, justamente nos metais preciosos que só foram encontrados bem depois, né? E por fim, né, ele tem que reconhecer o monopólio do pau-brasil à coroa portuguesa, ou seja, de que só a coroa portuguesa poderia autorizar que alguém explorasse o pau-brasil, né, naquela região, e, né, deveria também proteger o território com a força militar. Ou seja, esse capitão donatário, ele tinha ali um exército, tinha que ter uma força militar para defender as terras, né, seja de ataques estrangeiros, seja contra os ataques dos nativos, dos povos originários que ali estavam, que não estavam satisfeitos com a presença dos portugueses na região. Professor, e essas capitanias hereditárias, elas funcionaram realmente? A gente vai ver que algumas funcionaram, né, como a de Pernambuco e a de São Vicente, né, que são os exemplos mais claros. De São Vicente, que eu falei para vocês, do Martim Afonso da Silva, né, e a capitania de Pernambuco, que era do Duarte Coelho. Tá? A maioria delas não conseguiu produzir, não conseguiu alcançar resultados econômicos, tá, que o governo português queria. Mas as que prosperaram foram principalmente aquelas que conseguiram plantar o que nós chamamos de cana-de-açúcar, ok? Algo interessante, né, que a gente tem que pensar é que na época não era uma coisa fácil você sair lá de Portugal e vir aqui para para um novo território. Então você tinha muitos problemas, né? Você tinha, às vezes o capitão ele não tinha recursos, né? Às vezes ele não tinha experiência,
né? Você tinha uma dificuldade na comunicação, no transporte, né? Você tinha a resistência ali dos povos originários, dos povos indígenas, né? E alguns capitães, eles nem vieram tomar posse, né? Por que eu vou sair de Portugal, né, para tomar posse dessas capitanias, tá bom? Mas durante esse período a povoação ela aconteceu, né? Dos objetivos de Portugal era justamente que o território ele fosse povoado, e isso sim de fato aconteceu em vários lugares da colônia portuguesa. E algo interessante que a gente tem que apontar, né? Vocês devem estar olhando por slide e pensando, o professor está falando sobre as capitanias e tem uma foto de uma mulher aí, né? É de que mulheres chegaram inclusive a chefiar capitanias, né? Apesar socialmente, né, na sociedade portuguesa, as mulheres serem vistas como, vamos dizer assim, o ideal da mulher seria aquela mulher que fica no lar, que faz as tarefas domésticas, né? Nem sempre, né, não necessariamente as mulheres elas tomam esses papéis, né? E nós vamos ter o exemplo, inclusive, das duas capitanias mais bem-sucedidas, né, em que duas mulheres chegaram a governar essas capitanias, né? A mulher que vocês estão vendo aí na imagem é a Brites Mendes de Albuquerque, que chegou a ficar algumas décadas, inclusive, à frente da capitania de Pernambuco, tá? De Pernambuco, que era do Duarte Coelho. E teve a esposa do Martim Afonso também, que chegou a governar a capitania de São Vicente por algum tempo, tá bom? Então, muitas vezes a gente pensa as mulheres, né, nesse período como não fazendo parte ali de uma, vamos dizer assim, da política, né, mas elas têm, assim, um papel importante, né, que não pode ser apagado, que não pode ser negado dentro. Queridos, na próxima aula a gente fala sobre governo geral, a gente fala um pouco mais sobre religião, né, e eu vejo vocês lá. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.